aula de hoje, como eu disse, Química comigo, professor Luiz Carlos, tá certo? E nós vamos ver aí a parte de Química orgânica, aquela parte de funções orgânicas, álcool, hidrocarboneto, cetona, ácido, toraletos, sais orgânicos. Então nós vamos revisar aquela parte, principalmente hoje, na parte do grupo funcional. Como é que eu identifico naquela questão? Eles têm mania de colocar as questões no Enem, nos vestibulares, para você ver aquela... Ele dá lá uma cadeia e quer saber quais são os grupos funcionais que aparecem. Como, por exemplo, já está aí, ó, na telinha, só um exemplo, daqui a pouco a gente vai explicar. Vocês acompanhem da telinha no computador, ó, né? Então está botando aí para vocês, junto com o Jonathan, e vocês acompanhem da telinha no computador esse exemplo que aí está, ó. Então são exemplos como esse, tá certo? Olha aí a técnica aí, vai lá, Jonathan, coloca aí, ó. Então, é comum cair esse tipo de questão e perguntar quais os grupos, quais as funções orgânicas que estão presentes. Então, nesse exemplo que a gente botou aí, como é que vem essa questão, nós ainda vamos explicar para vocês, revisar, porque vocês viram isso no colégio. Então, ele vai dar essa cadeia e pergunta quais são as funções orgânicas que existem aí. Então, nós temos lá em cima o éster, a amida, a amina, o ácido carboxílico. Então, a gente vai explicar isso tudinho para vocês. Eu só coloquei aí como é que aparece no Enem esses grupos funcionais, tá? E antes de fazer exercício, vamos só relembrar algumas funções. Olha aí, vocês estão vendo aí algumas funções. A primeira que eu tenho lá é qual? O hidrocarboneto. O que é que diz o hidrocarboneto? Hidrocarboneto, os grupos funcionais, são aquelas funções orgânicas que só tem carbono e hidrogênio. Então, se só aparece carbono e hidrogênio, não tem oxigênio, não tem nitrogênio. Se só tem C e H, nós temos o hidrocarboneto. Só para cá, para cá, para cá. Esses hidrocarbonetos a gente encontra principalmente no petróleo. Vestibulando, não esqueça, o petróleo ele não é uma substância, ele é uma mistura. Então, são várias substâncias lá simples, e essas misturas que compõem o petróleo, nós temos, lógico que existe lá um pouquinho de enxofre, nitrogênio, mas as substâncias que compõem o petróleo em si são substâncias formadas por hidrocarbonetos. É gasolina, é querosênio, é diesel, é asfalto, são os gases de cozinha, né, o propano e o butano, que nós vamos, nessa aula de hoje, revisar um pouquinho aí para vocês. Então, de hidrocarboneto é muito importante. E como é que eu reconheço que uma função ali orgânica é um hidrocarboneto? Quando só tem carbono e hidrogênio na sua fórmula. Se tiver oxigênio ou outro elemento, não é hidrocarboneto. Então, para ser hidrocarbonetos, nós temos carbono e hidrogênio. E as principais fontes de hidrocarbonetos nós temos no petróleo, a fonte natural, tá? Onde todos os compostos, gasolina, querosene, gás metano, que é o gás veicular, CH4, gás de cozinha, todos são hidrocarbonetos. A segunda função que tem lá, acompanha aí na telinha, você vai ver aí o álcool, tá? O álcool é a segunda função. Então, quando é que eu reconheço que eu tenho um álcool numa questão na química lá? Quando eu tenho um grupo OH ligado a um radical ao hidrocarboneto, uma cadeia carbônica. Então, se eu tenho um grupo OH ligado a carbono, tá certo? Nós temos aí um álcool, nós vamos já ver exercício. E quando é que eu tenho acetona? Acetona, eu tenho esse grupo, o carbono, que chama a carbonila, carbono com oxigênio ligado aí a dois carbonos. Então, quando eu tenho esse grupo CO ou C-O, aí já caracteriza uma acetona. Então, ó, OH ligado a uma cadeia carbônica, com carbonos aí com ligações simples, nós temos aí o nosso álcool. Quando eu tenho um grupo C-O, o grupo carbonila, eu tenho uma acetona. E quando é que eu tenho um aldeído? Então, para ter um aldeído, ó, eu tenho C-OH. Então, o grupo funcional do aldeído é exatamente esse que eu grifei aí, CHO, tá certo? E se vier na cadeia, ele vem assim, C-O simples H, beleza? E o ácido, qual é a diferença do ácido para o aldeído? Que o aldeído é só o hidrogênio, o ácido eu tenho ó, o C-O e tenho também o OH ligado, a hidroxila ligado. Então, esses grupos funcionais, que eu vou apagar aqui, é importante você ter esse conhecimento, tá? Para não confundir. Então, se eu tenho só C e H, qual é a função orgânica? É hidrocarboneto. Se eu tenho o OH, a hidroxila ligado a um átomo de carbono aí, com ligações simples, nós vamos ter aí o álcool.
Se eu tenho a carbonila, ou seja, C-O ligada a 2 carbono, eu tenho a cetona. Se eu tenho C-OH, esse grupo funcional aí me representa um aldeído. E se eu tenho o COOH, ou seja, o C-OH, então aí caracteriza um ácido. Um ácido, como nós temos o ácido acético lá no nosso vinagre no dia a dia, que é um ácido orgânico, ok? Então vamos falar um pouco mais de algumas funções. Eu separei aí que sempre cai antes da gente ir para o exercício, que é importante, que às vezes no vestibular a gente confunde quando é que eu tenho um álcool, principalmente com fenol. Então é sempre comum cair essa distinção entre álcool e fenol. Olha, aqui eu tenho um hidroxilo, OH. Isso aqui será um álcool porque ele está ligado aqui ao carbono com ligações simples. Mas se o OH, se a hidroxila vem ligada a essa substância, você sabe que é o benzeno, tá certo? Então, se vem ligado aqui, eu não tenho mais um álcool, eu já tenho o fenol. Então, o álcool é quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono numa cadeia com ligações simples. Se você tem a hidroxila OH ligado ao benzeno, então você vai ter aí um fenol. Então essa é a diferença. Ó. Grupo OH ligado ao benzeno, você vai ter um fenol. Grupo OH ligado a carbono só com ligações simples, que é cadeia aberta, cadeia fechada, eu já vou ter um álcool. Essa é a diferença. E também eu posso ter o OH ligado, né, a um carbono com a dupla ligação, tá certo? Que aí a gente já tem um enol. É mais difícil aparecer no nenhum enol, mas o álcool e o fenol sempre aparecem para que a gente possa diferenciar, ok? Então, OH ligado a carbono com ligações simples é álcool. OH ligado a essa figura que vocês aprendem, que é o benzeno, a gente chama de fenol. Então, aqui eu tenho uma substância, a função orgânica é o fenol, essa aqui, a função orgânica é o álcool. Nós vamos já fazer exercício e vamos fechar isso direitinho. Pronto, vamos começar a fazer exercício agora de funções orgânicas. Essa primeira exercício vai ser sobre hidrocarboneto, prestem bem atenção. Vai para cá, vestibulando. Então nós vamos falar agora a primeira questão sobre hidrocarbonetos, depois nós vamos fazer sobre álcool, sobre enol, sobre sais orgânicos. Então hoje é uma aula só de funções orgânicas. Lembrando que todo domingo nós estamos aqui com vocês ao vivo a partir das 21 horas, ok? Vamos voltar para a primeira questão de funções orgânicas da aula de hoje, falando exatamente sobre hidrocarboneto, que é muito cobrado aí nos nossos Enem e nos vestibulares. Acompanhe a questão aí. Titã, a lua de Saturno, será o único corpo celeste do sistema solar, além da Terra, a possuir um oceano em sua superfície. Nesse caso, é de supor que tenha também cataratas, rios e lagos formados de etano, propano e outras substâncias orgânicas. Ainda mais interessante, do ponto de vista dos cientistas, é a atmosfera do satélite, rica em hidrogênio molecular, gás carbônico, metano e outros hidrocarbonetos, o que faria chover gasolina. Então, aí foi da revista Galileu. Aí ele pergunta, dê as fórmulas dos hidrocarbonetos, cujos nomes foram dados no texto, e das substâncias simples mencionadas. Dê as fórmulas dos hidrocarbonetos, cujos nomes foram dados no texto, e da substância simples mencionada. Então, vestibulando, é uma questão de hidrocarboneto, e como eu disse, vai para cá, questão de hidrocarboneto, e como eu disse, é muito importante, porque sempre cai hidrocarboneto, e nós vimos que é uma função orgânica que se caracteriza por só ter na sua molécula carbono e hidrogênio. E como eu disse, os hidrocarbonetos, o petróleo é uma fonte de hidrocarboneto, e lá sai gasolina, querosene, óleo diesel, asfalto, gás de cozinha, todos esses compostos aí só tem carbono e hidrogênio, então são hidrocarbonetos. Mas vamos ler as questões e depois a gente vai fazer, nós vamos ver um pouquinho, relembrar um pouquinho o que é hidrocarboneto, depois a gente volta para a questão, faz a leitura novamente e responde. Dá uma olhadinha aí na telinha, ó, o que vem a ser hidrocarboneto. É a primeira função que nós estamos revisando hoje. Já falamos um pouco de álcool, de fenol, mas vamos falar agora de hidrocarboneto e resolver a questão. Primeiro, ó, botei só essa figura aí para vocês lembrar que gasolina, queroseno, gás natural, que é o metano, CH4, né? O gás de cozinha, que é o C4, H10, o butano, na verdade é uma mistura, tem também C3H8, que é o propano.
a gasolina, o asfalto, tudo vem do petróleo. Então, o petróleo não é uma substância, o petróleo é uma mistura. E eu coloquei essa foto aí para você lembrar, associar sempre hidrocarboneto, sempre ao petróleo, que são tantas informações que o aluno tem, que quanto mais a gente associar o assunto a uma substância, o que ele vê falar no dia a dia, melhor para ele. Ainda mais agora com essas cadeias que deu aí, esse rombo aí na Petrobras, que só se fala em petróleo não, ok? Então, se você apagar aqui, ó, você vai ter exatamente que hidrocarboneto está associado ao nosso petróleo. Então, petróleo, não existe uma fórmula para petróleo, porque petróleo não é uma substância. Petróleo, na verdade, é uma mistura de substâncias, ok? Ou seja, uma mistura de hidrocarbonetos. Aí eu coloquei aí, ó, e qual é a diferença do hidrocarboneto? Por exemplo, quando é que eu tenho um hidrocarboneto chamado de gás natural? Aí eu coloquei aí, quando eu só tenho um ou dois carbonos. Então, por exemplo, o CH4, ele é um hidrocarboneto. Então, se o CH4 ele é um hidrocarboneto, só tem um carbono, então esse CH4, que é chamado de metano, nós vamos já lembrar a nomenclatura, mas esse CH4, nesse caso aí, se você tiver CH4, você só tem um carbono. Se você só tem um carbono, ele chama-se aí de gás natural, é o metano. Qual é a diferença dele, por exemplo, para a gasolina? Se você olhar aqui a gasolina, ó, a gasolina já tem de 5 a 10 carbono. Então, se você pegar uma fórmula, por exemplo, com 6 carbono, então você já vai ter aí uma gasolina, sei lá, C6H14. Então, o que muda a substância, o que muda, o que faz um composto ser diferente do outro, é exatamente a quantidade de carbono. Então, se você observar aí nessa tabela, deixa eu apagar de novo, ó. Se você observar aqui, ó, a gasolina, ó, tá aqui, ó. A gasolina, ela tem de 5 a 10 carbonos. Então, todos os compostos que aparecer aí com 5 carbonos, 7 carbonos, 6 carbonos, eu já sei que eu posso chamar aí, né, na sua grande maioria, de gasolina, tá certo? Se você pegar um composto com 3 carbonos ou com 4 carbonos, eu já tenho o gás liquefeito de petróleo, GLP, né, que é aquele que vem no nosso gás de cozinha, tá? Então, nosso gás de cozinha, eu tenho 3 carbono ou 4 carbono. Então, se aparece lá um composto, ó, C4H10, eu já sei que esse aqui é o gás de cozinha. Se aparece só CH4, só tem um carbono, então é o gás natural, tá lá em cima, ó, tá certo? Quando só tem um carbono. Lógico que isso aí varia um pouco a quantidade, mas lá é só para você ter um certo conhecimento, ok? Então, o óleo diesel, ele já tem de 10 a 18 carbono, tá? Então, é só para você ter uma ideia que o que diferencia uma substância da outra é exatamente o número de carbonos que existe. Lembrando também, vestibulando, para vocês, vai para cá, que como é que isso sai do petróleo? Chama-se craqueamento do petróleo. Ele passa numa câmara, onde essa câmara ele aquece esse petróleo e a cada aquecimento, a cada temperatura, sai uma substância. Então, por exemplo, o metano, que é o gás natural, é o primeiro que sai, tá certo? Depois vem aí propano, vem butano, que é o gás de cozinha. Então, depois vem a gasolina. Então, para cada temperatura, cada substância dessa que está lá misturada dentro do petróleo, ela tem o seu ponto de ebulição. Para cada temperatura que atinge, sai aquela substância. Então, se eu quero que saia a gasolina, então eu vou ter uma temperatura específica para aquecer o petróleo e a primeira substância que sai naquela câmara de destilação, no craqueamento do petróleo, naquela temperatura vai ser a gasolina, ok? Então, por faixa de temperatura de aquecimento, você consegue tirar cada substância que compõe o petróleo, ok? Então, volta aí para o quadrinho só para fechar. Então, hidrocarboneto, olhando aí na telinha aí do computador, o Jonathan colocou aí para vocês, ó, junto com o Netão, Neto Brasil, Homem Forte, e você vai ver aí, ó, na telinha, isso, vai lá, aí, ó, então, ó, se eu tenho aqui, ó, gás natural, eu tenho em torno de 1 carbono, se eu tenho gasolina, eu tenho em torno de 6 a 10 carbonos, se eu tenho
Óleo diesel, eu tenho de 10 a 18 carbono. E como eu só vou ter carbono e hidrogênio, esses são hidrocarbonetos, tá? Aí eu botei aí aquela nomenclatura que a gente sabe. Quando eu só tenho um carbono, eu chamo MET. Por isso, ó, que CH4 só tem um carbono, é C1H4. Como só tem um, é MET, por isso que ficou aí, ó, metano, ok? Se eu tenho 2 carbonos, como aqui, nessa fórmula aqui, a gente chama de ET, então eu tenho o etano. Se eu tenho 3 carbonos, aqui são 3 carbonos, a gente chama de prop, então eu tenho o propano. Se eu tenho 4 carbonos, 4 carbonos, a gente põe o prefixo but, então fica butano. Se eu tenho 5 carbonos, aí ó, já lembra aí o nosso prefixo normal de matemática, né? Pentacampeão, Brasil, pentacampeão, então eu tenho 5 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, 6, eu já coloco o prefixo hexa, e assim sucessivamente, 7 hepta, 8 octa, aquele prefixo que a gente já está acostumado do dia a dia. Lembrando aí que não é nem bom lembrar a Copa 2014, porque o negócio está ruim, não é verdade? Foi de 7-1 da Alemanha, vige, ainda tem aí investigação de Copa, vamos deixar isso para lá, FIFA e tudo, ok? Então, vestibulando, aqui é só aquela nomenclatura que a gente sabe, que vocês aprenderam em sala de aula, que se a substância só tem um carbono, o prefixo é meta, por isso que eu tenho um metano. Se a substância só tem 2 carbonos, o prefixo é et, por isso que eu tenho um etano. Se ele tem 3 carbonos, a gente chama de prop, por isso que é propano. Se ele tem 4 carbonos, já é but, por isso que é butano. Se tem 5 carbonos, é pentano, já é pentacampeão. Se tem 6 carbonos, é o hexano, hexacampeão. Só relembrando para vocês e vamos responder ao nosso exercíciozinho. Eu vou reler e nós vamos fazer essas questões importantes, essa questão de hidrocarboneto que é sempre cobrado. Então vamos reler e fazer. Como lá no concurso, no Enem, a gente lê uma vez, depois lê novamente, sai grifando as partes mais importantes para a gente responder. Titã, a lua de Saturno, será o único corpo celeste do sistema solar, além da Terra, a possuir um oceano em sua superfície. Nesse caso, é de se supor que tenha também cataratas, rios e lagos formados de etano, propano e substâncias orgânicas. Então aqui, ó, ano, etano, propano, já sei que ele está falando de hidrocarboneto, né? Quando vem butano, etano, propano, metano, pentano, tudo são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio nas suas moléculas. Ainda mais interessante do ponto de vista dos cientistas é a atmosfera do satélite, rica em hidrogênio, tá? Então hidrogênio é H2, tá certo? Gás hidrogênio. Gás carbônico, o gás carbônico é CO2, né? O gás aí que está aumentando o efeito estufa, o aquecimento. Metano se é ano, é hidrocarboneto, então só tem CH, e no caso de metano é CH4, que é o nosso gás veicular, não posso esquecer, e outros hidrocarbonetos, o que faria chover gasolina. Dê a fórmula dos hidrocarbonetos, cujos nomes foram dados no texto, e as substâncias simples mencionadas. Então, olha só, o etano a gente acabou de ver e vimos em sala de aula que o etano são 2 carbonos, então eu vou ter C2, tá certo? Como é hidrocarboneto, C2, vocês aprendem que você fica aqui, quando você colocar de hidrogênio, né, fica C2, vai ficar C6, ok? É só lembrar aquela formulazinha que você multiplica por 2N mais 2. Mas, se você tiver dúvida, você coloca 2 carbonos, 2, porque ele disse etano, tá? E esses 2 carbonos você tem que ter sempre 4 traços, porque o carbono, ele faz 4 ligações. E como é hidrocarboneto ano, ligações simples. Aí, se você tiver dúvida, para cada traço desse, você coloca um H. Aí você sai colocando H, sai colocando H, vai dar quantos H? 6. Então, a fórmula C2H6. Esse aqui é do etano, porque et é para 2 carbono, como a gente viu. Como ele botou lá propano, propano vai ser 3, então C3. C3, se você botar 3 carbono, como você fez aqui, e preencher por H, você vai ver que vai dar C3H8. Então, essa aqui é a fórmula do etano, essa aqui a fórmula do propano que ele pediu, ó. Qual a fórmula do etano e propano, tá certo? Então, et são 2 carbono, prop são 3. Então, C2H6 e prop são 3. C, no caso, a gente viu aqui,
C3H8, ok? Então, eu vou apagar aqui e vamos lá. Dê a fórmula dos hidrocarbonetos. Então, ele falou em etano, C2, ele falou em propano, C3, e ele falou em metano, CH4. Pessoal, esse metano é o nosso gás veicular, tá certo? É aquele lixo CH4, é o gás que aparece lá dos lixões, tá? Que vai se acumulando. Teve até um shopping aí que explodiu, porque foi construído em cima de um lixão, e lá tinha o metano, e depois provocou essa explosão. Esse metano também sai, né, dos gases lá da agropecuária, né, dos ruminantes, da vaca, do boi, ok? Então, esse CH4, a agropecuária, quando ele sobe, ele vai para a atmosfera, ele também é responsável pelo efeito estufa, tá? Junto com o CO2. Então, a agropecuária tem uma atividade restrita em função de poluir também, tá certo? Os gases lá da agropecuária, do boi, da vaca, dos animais, ok? Então, esses são os 3 hidrocarbonetos. E ele pediu da substância simples mencionada. A substância simples só tem um elemento, foi o gás hidrogênio. Lembre-se que o texto falou em CO2, mas CO2 não é hidrocarboneto, gás carbônico, porque para ser hidrocarboneto não pode ter oxigênio, é só carbono e hidrogênio. E ele pediu a substância simples. Substância simples só pode ter um elemento, é H2. CO2 tem 2, carbono e oxigênio é uma substância composta, ok? Então essa é a nossa primeira questão.